Bem, eu sou Ailton Santos, coordenador do Ambulatório Estadual Multidisciplinar em Saúde de Travestis e Transsexuais da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Esse ambulatório fica aqui em Salvador, no bairro do Garcia, dentro de uma das unidades de saúde, descentralizada da CESAB, chamado Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa, o CEDAP. Vou responder um pouco das perguntas colocadas pela entrevista. Primeiro é assim, a questão de perguntar como a Bahia pretende se tornar um estado com maior centro de alterações de gênero. A gente não trabalha com alteração de gêneros, né? As pessoas se identificam nas possibilidades que têm de identidade de gênero, masculina, feminina, não binária e outras que surgirem, né? O que a gente consegue fazer dentro das unidades estaduais de baixa, média e alta complexidade, nesse conjunto de ações, é fazer as modificações corporais, que podem ser hormonais e cirúrgicas, e fazer a reconstrução da genitália quando necessário e possível. Então, a gente precisa alinhar os termos, para poder compreender melhor a situação dessas pessoas. E eu não sei se está no plano da Bahia, no atual contexto sociopolítico, que isso aconteça. Vamos esperar, nesse novo governo que está instalando, as determinações, as propostas, e verificar se é possível. No momento, nós dispomos de 2 ambulatórios de média complexidade e estamos pleiteando, junto ao Ministério da Saúde, a habilitação do centro cirúrgico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, para que possamos iniciar dentro do SUS as cirurgias de reconstrução genital, de remodelação corporal para as pessoas trans e travestis. No nosso ambulatório, o atendimento é multiprofissional. A gente trabalha na perspectiva da saúde integral e também da harmonização cruzada, ou seja, dispomos de enfermagem, gineco, clínico, cardio, dermato, infecto, procto, pediatra, a parte de psicologia, serviço social, odontologia, nutrição, fisioterapia. A gente tenta dar uma saúde integral bem importante para que essas pessoas se sintam bem. E também fazemos a parte de hormonioterapia. É claro que não dispensamos ainda os hormônios, o ambulatório estadual ainda não é habilitado pelo Ministério da Saúde, ou seja, não tem dotação orçamentária mensal do ramo federal para aquisição de novas tecnologias, medicamentos, hormônios e até contratações de novas especialidades, não temos. A gente desenvolve nossa ação com a verba que o Estado dispõe. Em relação às dificuldades dentro de uma pessoa na alta complexidade, ou seja, na atenção hospitalar, ainda tem a ver com a questão do respeito ao nome social ou mesmo a identidade de gênero das pessoas, mesmo com o nome já retificado, que é um direito adquirido pela ADI 4275 em 2018. As pessoas podem reunir um conjunto de documentos e declarações e ir no cartão de nascimento e retificar o nome completo na certidão e demais documentos. Na certidão vem que o gênero é feminino ou masculino conforme a identidade de gênero da pessoa, mas ainda assim, em vários espaços e o contexto hospitalar não é diferente, muitas pessoas têm dificuldades por uma questão do que a gente chama de passabilidade, ou seja, se essa pessoa conseguiu com o uso de hormônios, de expressão de gênero, gestos, caminhar, falar e cirurgias, se lida como uma mulher ou como um homem cis, que é as pessoas que não são trans, Então, se ela não tem essa passabilidade, essa leitura, ela sofre transfobia, mesmo com o nome retificado. Então, a questão não é só o nome. Um hospital é um lugar muito complicado, os exames físicos, onde a pessoa precisa ficar nua, mostrando a sua genitália, que diverge do gênero e do restante do corpo, é muito constrangedor. A questão de ter muitos estagiários, residentes, alunos aprendendo a se formar na área da saúde, que precisa lidar com essas situações e ver tudo com curiosidade, como se fosse um show, é muito complicado. E aí pensar ainda, na pergunta 3, a questão das dificuldades também, como reduzir. Eu penso que a gente precisa ainda da criação, publicação de dispositivos legais, coibindo posturas transfóbicas, listando atos e comportamentos que são transfóbicos para que as pessoas saibam que isso é transfobia, definindo o conceito de transfobia e localizando essa ação como crime punível, é claro, com prisão, com multa,
né, com sanções também sociais para que as pessoas percebam que é errado discriminar, excluir, agredir e violentar o direito das pessoas trans, travestis e não binárias em diferentes contextos, familiar, em contextos sociais de escola, de lazer, de religiosidade, em contexto de trabalho, em contexto de saúde e de via pública na segurança, né? Então precisa que isso esteja organizado, que isso esteja legitimado, normatizado, e não só isso, né? Não só estabelecer enquanto crime, não estabelecer só as penas, mas também serviços e a pessoas que atuam nesse serviço de monitoramento dessas condutas, né? Locais onde essas denúncias possam ser feitas, averiguadas e devidamente normatizadas com as punições que são cabíveis. Acho que a gente precisa. Associado a isso também, um grande processo de educação, de formação, né? A gente precisa rever a opção estadual e nacional de não falar sobre gênero e diversidade sexual de gênero nas escolas. A gente precisa retomar isso. O discurso sobre diversidade sexual de gênero, de raça, cor, todo tipo de diferença e diversidade, do respeito a essas diversidades precisam estar em diferentes espaços sociais para que as pessoas comecem a modificar sua cultura, sua forma de ver, de pensar as diferenças e a gente possa instalar uma nova cultura que seja mais agregadora, inclusiva, né, mais humanizada e que respeite as diferenças. A gente tem esse processo sociocultural duro e demorado, porém muito necessário para mudar as mentalidades. Então eu penso que é nessa direção. E a última pergunta em relação à questão de HIV, é, pensar que uma coisa não deve ter relação com a outra. Nós sempre que pesquisamos sobre a vida das pessoas trans e travestis, acabamos, de uma certa maneira, querendo associá-las com a questão do HIV, AIDS e outras DSTs. E não é bem assim. Sabemos bem hoje, passaram quase 40 anos do HIV no mundo, né, no Brasil também, que no mundo há mais tempo, no Brasil, né, desde a década de 80, estamos em 2022, que é uma doença que qualquer pessoa que não esteja usando preservativo, que compartilhe seringa, que haja troca de fluidos, sangue, sêmen, saliva, outras coisas, em uma prática desprotegida, pode ter HIV como qualquer outro IST. E isso não está relacionado a ser trans, travesti, a ser gay, lésbica, pansexual, bissexual. Não está relacionado à orientação sexual, nem tampouco à identidade de gênero das pessoas, nem tampouco à sua classe social ou cor de pele. Isso está relacionado aos seus hábitos de prevenção, ao uso ou não do preservativo, às práticas seguras de sexo e outros hábitos. Isso está relacionado a obter informações, a ter condições políticas, econômicas, sociais e emocionais de se autocuidar, de se autopreservar, de se autodefender, de negociar o uso dos preservativos, né? Então, vai muito mais além. E assim, nós temos hospitais especializados, né? A gente tem o Hospital Couto Maia, a gente tem o Hospital das Clínicas, né? Tem outros hospitais que também cuidam, né? A gente realmente precisa de uma ampliação na rede de mais hospitais, mais unidades de saúde especializada na testagem, acolhimento e tratamento das ESTs, em âmbito ambulatorial, de mais profissionais qualificados, trabalhar também a questão do racismo institucional, da homofobia institucional, da HIV-fobia institucional, né, que é a sorofobia, para poder que essas pessoas sejam mais acolhidas e mais respeitadas, né? De novo, a gente vai para um processo de formação de profissionais que promovam a saúde e não doença. Bem, é isso.